Olá, internautas do Conecta ITV e ouvintes da Rádio Mater Dei FM de Piraju. Eu, Cláudia de Araújo, estou com mais um programa Ponto de Conexão e aproveito para fazer um convite. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, entre no YouTube, faça sua inscrição, ative o sininho para receber todas as notificações. Com muito prazer que hoje recebo o Caio Augusto. Muito bem-vindo, Caio Augusto. Muito obrigado, agradeço imensamente, Cláudia, pelo convite. Um abraço aí a todo mundo que está nos vendo na Conecta ITV ou nos ouvindo na Mater Dei FM. E vamos falar um pouquinho sobre economia. Não desliga não, que eu garanto que vai ser legal. Com certeza. Caio, para a gente começar a falar sobre economia, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua formação, a sua trajetória até hoje. Então, Cláudia, eu me formei em Economia Empresarial e Controladoria na Faculdade de Economia e Administração da USP, em Ribeirão Preto, e logo ao final eu voltei para Santa Cruz do Rio Pardo para trabalhar em alguns negócios de família, e eu acabei tendo contato com um site de economia chamado Terraço Econômico, para o qual eu comecei a contribuir, comecei a enviar artigos, depois eu comecei a participar da equipe de editorial, da equipe de revisões e tudo mais. Hoje temos um podcast, temos contratos de conteúdo, e é basicamente uma questão que me move. O meu ponto central, e que também é do Terraço Econômico, é a economia, ela está mais próxima de você do que você imagina. Geralmente, quando a gente fala de economia, parece aquela coisa chata, vai aparecer alguém de terninho na TV, falando alguma coisa que você não está entendendo, com termos difíceis, às vezes em inglês, mas, no fim das contas, boa parte de quando existem decisões que as pessoas tomam, que são meio complicadas, ou que não fazem muito sentido de economia, às vezes é porque elas simplesmente não têm para quem perguntar. E esse corredor, vamos dizer assim, de facilitação de conteúdo, é o que nós, do Terraço, lutamos aí dia a dia para fazer com os nossos diversos projetos. Para resumir, é basicamente isso aí. Certo. E o que nós podemos dizer sobre economia e o que devemos nos preocupar em relação a ela? A economia, a gente pode dividir ela em basicamente dois campos. O campo da microeconomia, que são as decisões que as pessoas tomam no dia a dia. Você vai no mercado, qual marca de leite você vai escolher, qual marca de achocolatado e tudo mais. Quando você olha para o seu orçamento, quais são os limites e quais são as escolhas que você faz dentro de um orçamento e tudo mais. E a outra parte que existe é a macroeconomia, estudos chamados agregados. Agregado são, vamos dizer assim, como as empresas se relacionam, como os mercados são formados, como os países se relacionam entre si e tudo mais. Na prática, entender um pouco mais sobre economia, não é que você precisa virar um especialista, entender tudo, não. Mas você entender um pouco mais sobre economia é interessante porque você, vai tomar melhores decisões na sua vida, o que inclusive te traz mais felicidade. Já eu explico o que eu quero dizer com isso. E 2, você vai entender de maneira um pouco mais correta que tipo de impacto eventos tão externos quanto uma guerra, por exemplo, uma pandemia, vão ter sobre a sua vida, de maneira bastante direta. O que eu quero dizer sobre felicidade, existe uma parte da microeconomia que chama função de utilidade. Parece um nome complicado, tem um monte de modelo matemático, mas significa mais ou menos o seguinte: como você, com os recursos que você tem, com o tempo, com o dinheiro, com esforços que você tem, como você divide as atividades que você faz de acordo com as suas preferências, de acordo com o que você gosta mais. Eu vou dar um caso que eu sempre acabo citando. Aqui no interior tem muito mais festa de música sertaneja do que festa de música eletrônica ou de rock, por exemplo. Se uma pessoa gosta mais de rock e ela continua, vamos pôr assim, porque todos os fins de semana tem os amigos e tudo mais, ela vai nas festas de música sertaneja, é uma decisão que ela toma com o orçamento dela, com o tempo dela e tudo mais. Só que não necessariamente isso está
sendo satisfatório para essa pessoa. Então, quer dizer, ela não está subindo alguns degraus na sua própria função de utilidade, para a gente ficar todo mundo aqui na mesma página. Agora, quando você começa a anotar essas suas preferências diretamente, e não precisa nem colocar isso em termos de dinheiro, em termos de números, mas é preferência mesmo. Eu gosto mais de viajar para a praia do que viajar para a montanha. Eu gosto mais de viajar para o Nordeste do que viajar para o Centro-Oeste. Sei lá, são suas preferências. Quando você começa a entender melhor as suas próprias preferências, inclusive até um beijão para a Silvia Zakura, que eu tenho certeza que vai nos assistir, vai nos ouvir, e ela me ajuda muito nessa missão de uma vida. Quando você entende melhor as suas preferências, você toma melhores decisões, e ao longo do tempo, a sua vida vai ficar mais feliz, porque você não vai ficar muito focado em eu vou tomar tal decisão que vai agradar tal pessoa, mas no fim das contas, senão a gente vai envelhecendo e não toma as decisões que poderia, vai ficando amargo e tudo mais. Então, quer dizer, isso é economia. E coisas tão distantes quanto, subiu o dólar, subiu o petróleo, isso convém você saber quais são os efeitos que vão acabar caindo em você. Por exemplo, subiu o dólar. Pô, que tipo de item que está no seu dia a dia que é importado, que é muito importado? Por exemplo, o trigo. Então, subiu o dólar, se você vê na padaria que o pão ficou um pouco mais caro, não é estranho. Eu vi no jornal que as commodities estão em alta e os preços subiram. Pô, o que é commodity? Commodities são produtos que são vendidos de maneira homogênea, né, de maneira igual em qualquer lugar do mundo. Soja, milho, petróleo, enfim. Subir commodities significa que, por um lado, né, o agronegócio no Brasil, que é bastante grande, bastante eficiente e produtivo, o agro vai se dar bem, por um lado, e por outro lado, você vai ver as coisas no mercado um pouco mais caras. Então, quer dizer, tem coisas de economia que é uma ciência social, né, que tem contato com a sociedade o tempo todo, mas tem coisa que parece que ela é deslocada. Você vê uma notícia de economia, o governo ele não fechou as contas no azul, ele fechou as contas no vermelho. Mas isso aí é com o governo. Não, quem financia o governo é você, através de impostos, através de dívida pública, através de inflação. Você que financia o governo, todos nós financiamos. Então, o governo não fechou as contas, esse é problema dele, esse é problema nosso, entendeu? Então envolve tomadas de decisões, desde um âmbito micro, eu prefiro fazer tal coisa, eu prefiro viajar uma vez por mês para a praia do que fazer um churrasco todos os finais de semana. Não sei, estou imaginando uma preferência. Vai nessa preferência, ao longo do tempo você vai ter uma vida mais feliz, e no âmbito macro, você vai entender como coisas que parecem que não têm relação nenhuma com a sua vida, começam aos poucos, você fala assim, entendi. E ao longo do tempo também, uma outra grande vantagem é que você entende a lei mais fundamental da economia, que é a lei da oferta e da demanda. Por exemplo, até todas as vezes que um preço sobe muito rápido, por exemplo, combustíveis, subiu muito, como é que a gente vai fazer e tudo mais. Se você ficar ligado, se você entender um pouquinho mais, buscar entender um pouco mais as origens disso, você vai ver que sempre tem alguma questão ligada à oferta ou à demanda. No caso, agora, por exemplo, a gente saindo de uma pandemia, né, se Deus quiser a gente termina ela agora, em 2022, ou o mais rápido possível, né, o quanto antes, a economia global ela está se recuperando de maneira muito rápida. Então, quer dizer, as pessoas estão indo atrás de produtos, de serviços, de todo tipo, mais rapidamente do que esses produtos e serviços conseguem ser ofertados na economia. Então, quer dizer, você tem a demanda em cima da oferta, maior que a oferta, mais pessoas procurando por uma mesma coisa, aquele preço vai subir, naturalmente. E o contrário também pode acontecer. Você, no meio da pandemia, restaurantes fechados e tudo mais, se você tinha um restaurante e você passou por um período da pandemia que ninguém poderia ir, quer dizer, a demanda caiu muito, logo, né, e aí no caso, se você tiver fechado, os preços vão ser zero, no caso, você não vai poder atender, mas são várias as situações em que você ouve e você consegue pensar um pouco mais detalhadamente. Você fala assim,
Tá, tudo bem. O que eu faço com essa informação? Para decisões no meu dia a dia, para decisões no meu trabalho, né? Por exemplo, isso de dólar aí impacta muito quem estiver nos ouvindo que trabalha com importação e exportação, trabalha muito na empresa com insumos que são importados e tudo mais. Você saber um pouquinho sobre os caminhos do dólar é interessante. Você não precisa saber, sabe, não é... E aqui entra naquele ponto de que não é uma coisa chata e metódica. Você não precisa saber o dólar hoje, nesse exato momento. Não é isso. É você saber assim, pô, onde estava um tempo atrás? Onde está agora? Isso impactou a minha vida como? Isso impactou meus negócios como? O mundo tá indo para uma direção, está indo para outra. É um negócio bastante amplo, que você não precisa ficar o dia inteiro pensando. Todos nós temos os nossos afazeres, a gente resolve coisas. Só que quando você vê alguma notícia no noticiário econômico, você fica um pouco mais consciente. E aí você não fica assim, nossa, não entendi nada, esses economistas não falam. E, humildemente, aqui peço para que vocês sigam o Terraço Econômico, porque a gente está há muitos anos, desde 2014, eu especificamente desde 2016, mas desde 2014 nessa missão. E a gente tem vídeos, tem podcasts, tem textos pra caramba, que vão sempre nessa pegada mais educacional. Certo. E entre os cursos que você oferece, também tem uma minissérie muito interessante que é do endividado ao investidor. Agora, eu te pergunto, é possível qualquer pessoa sair da dívida e obter sucesso financeiro? É possível isso? Eu vou começar com uma má notícia e eu vou partir para a boa notícia. A má notícia é que não é fácil e demanda fazer escolhas que não necessariamente vão agradar a maioria das pessoas que estão ao seu redor. Mas a notícia boa é que sim. Sim, independente da situação em que você se encontra, e no caso, nessa minissérie a gente fala sobre isso, são 3 capítulos de 10, 15 minutos, ela é bem rapidinha, bem objetiva mesmo. Se você está endividado, tem algumas decisões que você pode tomar para reduzir a dívida, para encaminhar o final dessa dívida. Se você está no 0 a 0, você não tem nenhuma dívida, mas você não tem dinheiro guardado, isso te preocupa um pouco, se você tiver alguma emergência, como é que você vai fazer? E se você tem dinheiro guardado, como é que você diagnostica? Já estou numa situação confortável, como é que dá para ficar melhor? E mais, uma questão também que a gente aborda, até um pequeno spoiler aqui para vocês ficarem bem né, com vontade de acompanhar, até um conceito que parece muito abstrato, a gente aborda nessa série, que é o conceito de suficiência. Quando que é suficiente o dinheiro que você ganhou? Quando que é suficiente o que você tem de investimentos rendendo e te rendendo ali um dinheiro todos os meses? Quanto que é suficiente? Isso tem tudo a ver com liberdade financeira, mas não vou me alongar muito. Esse curso que a Cláudia disse, ele está na plataforma O Guia Financeiro, e se vocês se inscreverem nessa plataforma com o cupom Terraço60, tudo em maiúsculo e sem cedilha, né, Terraco60, vocês ganham acesso a 2 meses grátis. É R$ 9,90 por mês, pessoal, não é nada realmente caro e tem muito conteúdo legal. E esse é o primeiro curso, tá? Não posso falar ainda, mas tem uma aba do Terraço Econômico que a gente vai soltar mais cursos lá ao longo do tempo. Caio, voltamos então na próxima semana para nós continuarmos a falar sobre esse assunto que é muito importante e é de interesse de todas as pessoas. Muito obrigado, Cláudia, e estamos aí na semana que vem por um chorinho. Quando o papo é bom, ele continua um pouco. Sim, vamos lá. Então, internautas da Conecta e TV e ouvintes da Rádio Mater Dei FM de Piraju. Até a próxima semana, se Deus quiser. Forte abraço e até lá. Gabinetes para banheiro e cozinha, alumínio inox Vilela. Mole, sem preocupação de estofar, esfarelar, enferrujar e apodrecer. Lave. Elimine vírus, fungos, bactérias, mofo, bolor e mau cheiro. Gavetas e prateleira de inox.
Organiza, protege os seus produtos e objetos de higiene e beleza. Porta de correr, abre e fecha suave, sem bater, sem atrapalhar. Água, cozinha, banheiro, gabinete alumínio inox. A combinação perfeita com a cor do seu bom gosto. Conheça os nossos produtos. Rua Davi Arruda Sobrinho, número 200. Nosso Teto, Piraju, São Paulo. Contatos 014 99798 5706 com Vilela, 99637 1570 com Lucas, 3351 4592 em Aliceia Modas. Alumínio Vilela, Inoxlar Móveis, higiene, saúde e durabilidade. Quando você fala, alguém ouve, presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. Não abre mão de andar bem vestido, compra na Lu Modas. Lá você encontra moda feminina, masculina e uma coleção completa de plus size, lindos vestidos para festa e vestidos curtos. E ainda, incríveis acessórios como bolsas, brincos e cintos. Você pode parcelar as compras em até 6 vezes sem juros nos cartões Visa, Mastercard e Elo. Avenida Dr. Domingos Teodoro Galo, 527 em Piraju. Telefone 3351 4655. Lu Modas. Infantil. Está com a coleção completa, outono e inverno já disponível na loja. Trabalhamos com confecções infantil, recém-nascido até a linha Teen, que vai até os tamanhos 18. Lu Modas Infantil também trabalha com a linha de acessórios infantil, sapatinhos, lindas bolsas para bebê, tiaras e muito mais. Não deixe de conferir. Lu Modas Infantil, Avenida Doutor Domingos Teodoro Galo, número 527, Centro. Fones 3351 4737 ou 998 69 38 37. WhatsApp. E nesta quarentena estamos trabalhando interno no sistema delivery. Lu Modas Infantil.